Vamos ao que a academia se propõe também, que é fazer o nosso crescimento científico e agregar expertises que venham contribuir para a formação de opinião dessa academia. E essas sessões científicas têm se proposto a esse fim, que é exatamente trazer temas que possam ser debatidos por mais do que um painelista e depois abrir para o debate, de maneira que a interação entre o que foi dito e o que nós gostaríamos de saber deva ser a mais profícua possível. Bom, hoje nós vamos ter como tema central destaques em ortopedia e traumatologia, certo? Uma sessão proposta pelo acadêmico Carlos Schwartzman. Há muito tempo que o Carlos Schwartzman vem apontando essa necessidade de trazer para a academia esse tema, e nós entendemos que isso é absolutamente pertinente, e, para tanto, foram convidados dois colegas palestrantes, o Dr. Alexandre Davi, que é professor assistente 4 da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, médico responsável pelo grupo de tumores do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre, que vai nos falar sobre as neoplasias malignas. Dr. Alexandre, peço que suba ao palco, por favor. E também teremos na sequência o Dr. Paulo Ruschel, que é cirurgião de mão, chefe do grupo... Pode sentar, professor. Chefe do grupo de cirurgia de mão do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Moinhos de Vento, que vai abordar o tema cirurgia da mão, uma especialidade médica. Por favor, doutor Paulo. Ao final da apresentação, que está prevista para ser para cada um em torno de 20 minutos, nós teremos os comentários do acadêmico Carlos Schwartzman e depois abriremos, então, para a interação com os nossos acadêmicos. Gostaria, então, de chamar o professor Dr. Alexandre Davi para falar sobre neoplasia maligna dos ossos. Professor. Bom dia a todos. Obrigado, Carlos, pela ousadia. Muito obrigado, Darcy. A professora Miriam deixou a presidência, o doutor Sérgio, que assumiu hoje, né? E eu estava conversando agora, a última vez que eu vim aqui, eu ouvi alguma coisa sobre ortopedia. Quem falou, pelo menos que eu saiba, está sentado aqui na frente, o Arnaldo Costa Filho. Né? E eu gostei muito, quando tu viesse trazer um caso de tumor de células gigantes de menisco. Não sei se tu lembras. Bom, mas é um prazer estar aqui. As neoplasias malignas são entidades raras, mas verdadeiras. Elas acontecem. E quando acontecem, pelo desconhecimento geral, é um grande desastre normalmente. Essa é a foto da nossa Santa Casa, que eu nem nos mais delirantes sonhos podia imaginar uma situação como é a Santa Casa hoje. Quando o Carlos sempre lembra, a gente estacionava naquela lama em frente onde é hoje o Santo Antônio, exatamente, né? E o Saint Cher. Okay. Até a década de 70, 50 anos atrás, né? Todos os pacientes com malignidades dos membros, principalmente as malignidades de alto grau, morriam 80%. Eles eram todos amputados. Por quê? Não se sabia como tratar. E por que morreu 80%, não 90% ou 50%? Porque 80% tinham células malignas circulantes e não tinha o que tratasse aquilo. Então, morreu, né? Em determinado tempo, dependendo da agressividade do tumor, morreu 80%. Com o advento da poliquimioterapia, mais ou menos ao redor da década de 60, final de 70, né? Que são muitas drogas, a cirurgia preservadores de membros e as sobrevidas aumentaram nos países de primeiro mundo, principalmente, para cerca de 70%. Nós aqui, infelizmente, por várias razões que não compete nesse momento dizer, os nossos índices nunca passaram de 50%. Realmente, por várias razões, que a gente pode discutir em outro momento. Nos tumores malignos de alto grau, né, a poliquimioterapia ela combate as células tumorais da região onde está, mas não só
isso, o importante é que ela combate também as células circulantes. Por isso que os índices mudaram para esses índices 50% a 70%. Senão isso não ocorreria, né? Não é só a cirurgia do membro que isso ia acontecer, né? Só que o problema, elas não são tóxicas só para as células neoplásicas, são para as outras células também, principalmente para aquelas células totipotentes. Então, muitos problemas se passou no desenvolvimento da poliquimioterapia através dos tempos. Muitos pacientes morreram. Nós tivemos pacientes, todo mundo que lida nessa área teve problemas de parada cardíaca por doxorubicina, por exemplo, uma das drogas, né? E isso foi contornando com o tempo. Como a quimioterapia ela provocava a morte celular circulante e no local, isso provocava um endurecimento do local do tumor. E isso ajudou muito os cirurgiões para definir as margens que, na apresentação do paciente, não eram bem definidas. Tinha um certo calor, tal. Então, era bastante difícil operar esses tumores nos membros sem amputá-los. E isso mudou. Com o endurecimento do tumor e a cicatrização periférica dessas lesões, em graus variados, os tumores passaram a ser ressecados com maior segurança, como diz aqui. Aqui só um exemplo de uma margem mal definida aqui, e depois da quimioterapia neoadjuvante, aquela que é feita pré-cirúrgica, a terapia adjuvante é a pós-cirúrgica, isso é só uma divisão didática, então se via que a definição do tumor era muito melhor. Indicava que isso nos dizia o seguinte: está havendo morte celular. Está havendo morte celular. Então, esse é um indivíduo que pode se beneficiar de uma cirurgia preservadora de membros. Aqui outro caso, mesma coisa, vejam a definição aqui é o final da quimioterapia. Aqui a mesma coisa, né? Mal definido, aqui bem definido, bem ossificado. Um outro caso, esse aqui então, fantástico, absolutamente. Essa menina é uma das sobreviventes até hoje, 9 anos de idade, um sarcoma de Ewing. Apesar da localização que sugeria osteosarcoma, era um sarcoma de Ewing. E aqui ao final da quimioterapia, olha o que ocorria. No início, a gente não tinha uma expertise, a sociedade nossa toda, né, suficiente, e nós observávamos que as ressecções com margem contaminada, ou seja, aquela margem que não era feita sob tecido sadio, né, uma margem que era muito próxima ao tumor, trazia recidivas frequentes. E as recidivas frequentes impactavam no prognóstico de vida desses pacientes, né? Então, a margem ampla, aquela que é feita sobre os tecidos sadios ao redor do tumor, passou a ser um dos padrões para a cirurgia preservadora. Então, cirurgia oncológica tem que ser com margem sadia ou margem ampla, como queiram. Tem várias definições para isso. Então, aqui está um exemplo, Khalil. Obrigado, Khalil. Khalil está aí prestigiando, mostrando um exemplo da patologia de uma margem contaminada. Aqui, a tinta de nanquim, né, junto às células tumorais, e aqui fora, completamente tecido sadio ao redor do tumor. Então, uma margem ampla aqui, e aqui uma margem intralesional, que a gente chama. Existe uma margem intermediária que é feita, que é margem marginal, que não vem ao caso aqui, que é no limite do tumor. Margem ampla é o objetivo nos tumores malignos. Então, aqui um exemplo macroscópico de uma margem ampla, uma escápula ressecada, com vários planos, né, e em que o indivíduo olha e vê na peça a mesma peça que ele veria numa peça qualquer de açougue, por exemplo. Né? Tecido normal. Embaixo disso, o patologista, depois do corte, então ele vai ver o tumor e vai analisar as margens e vai analisar o grau de necrose tumoral. Outro padrão que a gente observou com o tempo foi isso, né? Quer dizer, a resposta ao tratamento, o grau de morte celular que a poliquimioterapia provocava, isso impactava positivamente na sobrevida dos pacientes. Oncologicamente, a gente fala em sobrevida 5 anos, mas é uma coisa criada pelo homem, pode ser um pouco mais, um pouco menos, isso varia um pouco, mas se tornou um segundo padrão
Quer dizer, uma boa resposta ao tratamento oncológico indicava que esse paciente seria um provável sobrevivente, junto com a margem ampla. Tá? Para as malignidades de baixo grau, isso não se aplicava, porque a quimioterapia não funciona bem em tumor bem diferenciado. Então, isso é basicamente para os tumores indiferenciados ou pouco diferenciados. Então, o ortopedista oncológico passou a ter dois desafios grandes, né? Primeiro era ressecar com margem oncológica, sadia, né? E o segundo, fazer a reconstrução do membro, já que ele tinha sido preservado. E aqui houve um momento também de certa indefinição na sociedade médica, porque normalmente, até a década de 70, quem fazia cirurgia nos membros era o cirurgião oncológico geral, aquele que normalmente está acostumado com barriga e tronco, né? Abdômen e tronco. E o ortopedista é o sujeito que está treinado para reconstruir. Sobre segmento, o ortopedista está mais preparado. Então, isso começou a mudar como na mão. Aconteceu também, eu brinquei com o Paulinho, depois ele vai contar alguma coisa sobre isso, Paulo Henrique, né? Então, praticamente, foi criada uma subespecialidade que é a ortopedia oncológica, ou oncologia ortopédica, como é chamada a nossa sociedade. Né? Então, o índice de amputações e desarticulações, né, passou a diminuir gradualmente, evidentemente, ressalvado aquilo que está citado ali, que é se eu dar um outro seminário. Por que isso acontece? Por que aqui não se atinge 70% de sobrevida? Será que essas drogas não são boas, os nossos profissionais não são bons? Qual é o problema? E isso está muito aqui. Infelizmente, está aqui, e eu tenho que dizer, porque isso é verdade. Tá? Eu não estou aqui para dizer outra coisa. Isso, então, várias soluções passaram a surgir, né? As endopróteses são próteses para substituir segmentos, diferente das próteses articulares, que são para substituir nos casos de artrose, de necrose, de outras coisas, né? Em tumor, você resseca o tamanho que for necessário e coloca uma endoprótese. Isso foi uma das técnicas. Essa aqui é uma endoprótese que ela tem, eu estou trocando aqui, ela tem polietileno por fora, ela não é assim, quem olha assim, o leigo olha, pô, está quebrada essa prótese? Não, ela não está quebrada, ela está incluída dentro de um material de polietileno. Essa prótese foi desenvolvida por um cirurgião ortopédico falecido, Dr. Fabroni, peço homenagem aqui a ele. Ele desenvolveu isso e na década de 70, 80 e 90, vamos dizer assim, e até hoje ela é muito usada ainda. Existe prótese só de metal, né? Cada uma tem os seus benefícios e os seus prejuízos, que não temos tempo de falar aqui. Mas as endopróteses supriram uma lacuna fundamental. Né? Aqui um caso casualmente semelhante a esse aqui. Isso aqui é um cimento armado, isso aqui é para metástase. Se você se esse osso vai quebrar, ou já quebrou, ou ele tem uma lesão grande, você tira esse segmento, cimenta isso aqui junto com uma placa, e isso vira um cimento armado igual a uma viga de edifício. E resiste, normalmente, ela é feita para resistir à sobrevida do indivíduo. A placa tem que resistir mais do que a vida dele. Às vezes a gente se surpreende e tem que revisar, poucas vezes. Então tem que dar uma solução para a metástase que sobreviva ao indivíduo. Outra solução é o osso aniquilado, autoenxerto aniquilado. Pode ser aniquilado por nitrogênio, hoje mais moderno. Antigamente, antes se fazia irradiava essa peça com uma dose letal de 100 grays. Se tiver algum radiologista aí, pode falar sobre isso. E podia autoclavar também. A mesma autoclavagem que você põe o pernil que você faz no seu forno, é parecido. Né? E aí, então, você aniquilava as células tumorais. Antes de fazer isso, as células tumorais, a periferia e a medular, você mandava para a patologia, que não tinha sofrido nada disso, e isso ia para o centro para sofrer a irradiação, a autoclavagem, enfim, e voltava e era recolocado no paciente. Isso aqui foi muito usado, a ideia veio de lá. No Oriente, principalmente no Japão, onde não tem doação, não tem banco de osso, eles não usam, é proibido. Então, isso aqui surgiu como solução, usar o osso do próprio indivíduo quando ele está bom, quando ele está muito lítico, ele está muito, não vai ter condições de resistência, não é usado, mas geralmente ele, depois da quimioterapia neoadjuvante, ele fica
resistente, né, e se usa muito, e usando a placa de sustentação. E essa aqui é uma técnica, um detalhe de técnica para as amputações proximais dos membros. Nós até temos um artigo que está na revista para ser publicado agora, da nossa experiência. Grandes tumores proximais de membro superior e membro inferior, você pode usar um gancho que tem no teto, você amarra, e isso ajuda extraordinariamente na drenagem sanguínea, você aproveita muito, e você pode operar com 2 cirurgiões, se tem 2 cirurgiões experientes, ao mesmo tempo, um entra na frente, o outro entra atrás, reduz o tempo cirúrgico a metade. Isso são algumas das vantagens que nós temos. Isso é fundamental. Se nós pervertermos essa ordem, nós estaremos errando e prejudicando o nosso paciente. Quer dizer, se nós pudermos preservar, primeira coisa é a vida, evidentemente, né? Depois o segmento, se não der para preservar, vai amputar, né? Nós não podemos querer preservar uma função, por exemplo, ou um segmento, se aquilo vai prejudicar oncologicamente o paciente, ele vai morrer daquilo. Então, isso não tem como fazer, não é? Quando a função pode ser preservada, se preserva. Às vezes você tem que fazer uma artrodese de um joelho, de um quadril, né? E esteticamente também é importante, mas é a última coisa, não é isso? Então, esse algoritmo de tratamento, esse entendimento é fundamental, né? Como a maioria dos pacientes de sarcomas de alto grau na ortopedia são de crianças, são de adolescentes, basicamente, né? O conflito entre a reconstrução biológica, fazer alguma coisa que dure, né? Às vezes a vida toda, se ele for um sobrevivente, e a protética, que é mais precocemente funcional. Então, o conflito passou a ocorrer. O que vão fazer? Isso tem que ser colocado para o paciente na hora de fazer a decisão, se o paciente for um bom respondedor e ele tiver que operar. Você não pode decidir sozinho medicamente. A família decide, muitos são adolescentes já, ou adultos jovens, eles podem decidir por conta, não, eu quero fazer isso, eu gostaria de fazer isso. E você tem que estar preparado para fazer uma dessas soluções. Final da década de 90, mais ou menos, né? Tem algum oncoclínico aqui? Não me lembro. Pois é, que pena. Se verificou que a quimioterapia não conseguia aumentar esses índices de 50% aqui, 70% fora, em alguns lugares, né? Não conseguia melhorar isso, e alguma coisa tinha que ser feita. E aí, o que se começou a fazer? Cultura de tecido tumoral, e surgiu, então, a imunoterapia, e provocar, então, anticorpos contra essas células antígenas neoplásicas, né? Então, e isso realmente funcionou em muitas coisas, ainda vai funcionar muito mais, se espera, para o futuro. Mas em câncer de pulmão, câncer de rim, melanoma e outros aí, o Calilo pode falar mais depois, né? Isso realmente mudou a história. Um carcinoma de pulmão chegava para você com uma fratura patológica, né, que já era metastática, né? Esse paciente durava 3 a 6 meses no máximo. Hoje nós temos gente com carcinoma de pulmão tratado com imunoterapia, tem colegas nossos, né? Você sabe, que estão aí vivos e bem, né? Então, mudou a história está mudando. E para os pacientes amputados, aqueles que tinham que ser amputados, foram amputados pelas condições anteriores, mal respondedor, ou não tinha como dar uma margem cirúrgica para que o membro ficasse funcionante, tinha que amputar. Então surgiu a osteointegração. A osteointegração é o seguinte: o que as próteses até 10 anos atrás, vamos dizer assim, em torno disso, as próteses todas eram, por mais ajustadas, por melhores que fossem, elas dependiam das partes moles do paciente para funcionar bem. E a osteointegração veio preencher essa lacuna, porque são próteses fixadas, a osteointegração são próteses fixadas diretamente no osso, no fêmur, na tíbia, geralmente. Membro superior não funciona muito bem, por causa da propriocepção e tal. O pessoal de mão aí pode falar melhor, né? Mas em membro inferior, essas próteses, né? Próteses como essa aqui, você coloca intramedular, prende bem, e aqui, nesta parte aqui, entra a prótese externa. O sujeito bota e tira quando vai dormir, e usa durante o dia. E funcionalmente ela é indiscutivelmente, biomecanicamente é indiscutivelmente melhor. Por que não aconteceu antes? Acabei de falar para a Limena, porque o medo da infecção era muito grande. Então essa etapa da infecção, do medo da infecção
de algo externo, interagir com algo interno, isso aí se conseguiu vencer com curativos especiais, com antibioterapia especial, se conseguiu vencer. Vejam que aqui tem uma invaginação, dá para ver aqui, eu estou me atrapalhando com os dois aqui, né? Tem aqui uma ostomia, na verdade, né? E que isso é tratado, todas as noites o indivíduo trata, todos os dias ele trata isso aqui, ele aprende a tratar ele mesmo, não precisa de ninguém. Ele vive um indivíduo autônomo. Né? Aqui está um exemplo de como fica, e agora vem o... Você consegue aí fazer rodar? Não. Não conseguiu? Sai do modo apresentação, Daiane. Sai do modo apresentação e tenta passar. Vamos ver. Isso, consegue? Eu daqui não consigo. Vai abrir. Ah, que bom. Que bom que abriu o vídeo. Então, veja bem, o indivíduo, ele faz isso ele mesmo. Ele aprende a fazer isso, prende com press fit ali, tira a prótese, bota no canto da sala lá. Entende? Isso aqui mudou a história da protetização. Mudou a história. Entende? Não tem mais escala, não tem mais nada, só tem que cuidar do curativo. Isso aqui ainda está engatinhando, 10 anos em medicina não é nada. Claro que gosta de dizer isso, né? Se não mostrar um caso com 30 anos, não tem valor nenhum. Pelo menos um valor duradouro. Ok, obrigado. Pode fechar. Ué? Agora sim, tá. Os pacientes sobreviventes, então, com soluções endoprotéticas, apresentam um desafio real. Nós passamos a observar que aqueles pacientes sobreviventes, né, com solução em endoprótese, o que acontecia? O que acontecia a um certo prazo? Endoprótese é uma coisa que não é do indivíduo. É que nem o teu sapato, ele vai quebrar, o teu salto vai quebrar. Isso vai quebrar também. O osso vai erodir, vai infectar, 500 problemas. Né? Então, a longo prazo, a curto prazo, a endoprótese é uma excelente solução. Por isso que eu digo, a endoprótese é um lugar... Qual é o melhor lugar da endoprótese? Na prateleira da empresa. Né? O segundo melhor lugar é na metástase. Na metástase é perfeito. Por quê? Porque o paciente metastático vai ter sobrevida curta. Entendeu? 2, 3, 5 anos, enfim. Né? É um paciente com prognóstico praticamente definido, ressalvado a evolução agora da imunoterapia. Né? Então, as endopróteses, cada vez mais, eu acho, na nossa opinião, como são gente jovem, nós temos que buscar uma solução biológica, porque a solução biológica, se ela der certo, vai durar para o resto da vida do indivíduo. A outra não tem a menor chance. Tem alguma prótese de quadril que tu não revisaste, Carlos, que tu fez há 30 anos atrás? Provavelmente não. 5 minutos? Ótimo. Então, uns casinhos rápidos, só vou passar os casos para mostrar, só para exemplificar algumas coisas. Tá? Esse paciente com sarcoma, excelente resposta, veja a ossificação na tíbia. Aqui uma ressecção, como vocês devem ver. Quem vê o tumor depois é o Calil lá, o pessoal da patologia. Eles vão cortar a peça lá e vão falar sobre a margem, sobre o tumor, necrose tumoral, etc. Então, aqui, esse indivíduo foi feito uma solução na época. Veja bem, se usava muito incisões pequenas, depois, hoje praticamente se faz incisões por agulhas especiais, e com a quimioterapia neoadjuvante, isso nem precisa ser feito dessa forma. Mas se fazia assim, né? Tu ressecava junto um flap até o osso, né? Fazia então a ressecção, e aqui foi feita uma transposição da fíbula, e aqui já com 4 anos de pós-operatório, né? A fíbula engrossada, tal, e dando uma solução. A fíbula, ela cumpre a função da fíbula se deixar, e ela se for submetida aos estresses que a fíbula tem que ser, que recebe, né? Aqui o rapaz. Segundo casinho, esse é um caso de um sarcoma de Ewing, distal. Esse rapaz, infelizmente, sofreu uma fratura, e a fratura chegou até a fise. Tinha-se dúvida sobre o comprometimento da epífise. Quando não há comprometimento da epífise, você pode preservar só a epífise. E, nesse caso, como havia dúvidas, indúbio, pró-tumor. Não tem dúvida. Então, tive que ressecar. Foi ressecado. Tudo junto. Esse caso foi levado à irradiação. Aqui a retirada
da fatia de tumor, e o tumor que estava ali é retirado uma fatia, como se fosse uma canoa, isso vai para irradiação ou para autoclavagem, eu não me lembro desse caso, qual dos dois foi. Aqui uma fíbula vascularizada que o microcirurgião faz para nós, coloca no meio e aquilo ali volta, a gente coloca no meio e estabiliza, fazendo uma artrodese de joelho. Esse moço está aqui já com uma evolução maior, e aqui está o menino, um guri jovem. Diga aí, te atrapalha muito? Olha, eu faço tudo, às vezes os caras me colocam até na zaga. Bom, que bom, que bom. Então, existe na ortopedia um estigma que a artrodese é uma coisa muito ruim. Ela é ruim. Ela é ruim. Em alguns casos, ela pode ser a salvação. Aqui, um outro caso, um tumor, um sarcoma de Ewing, esse é um caso que a Limena vai lembrar bem, tá? Proximal do fêmur, em que havia condições de preservar tanto a parte proximal quanto a distal, e se retirou. Então, segmentar, claro que ali tem que retirar o grande e o pequeno trocânter, para que essa peça seja tratada, aniquilada, seja com meta, que eu acho que foi irradiado, né? Voltou para o lugar, fixado, e aqui já com uma evolução grande, e o paciente com uma resposta bastante boa. Aqui bastante, não sei qual é a evolução, mas uma evolução bem grande. Caso 4, aqui nesse casinho, essa moça era um osteosarcoma. O Bruneto é daqui, mas não está aqui, né? O Bruneto não veio hoje. No ramo ilho púbico, quase não se enxergava o ramo. Depois da neoadjuvância, olha o que aconteceu. Resposta fantástica. Como ele acometia a zona 3 e parte da zona 2, a pelve nós dividimos oncologicamente zona 1, a asa, a zona do acetábulo, zona 2, e do forame obturador, zona 3. Então, tínhamos que ressecar para a margem, zona 1 e 2, vejam bem, zona 2 e 3, perdão, e assim foi feito. Aqui as margens, o acetábulo, aqui ó, o corte do patologista, que ele viu lá, e aqui a paciente com 2 anos e 7 meses. Isso aqui, a pelve, o grupo brasileiro tem uma excelente experiência com ressecção de pelve parcial ou total sem reconstrução. Nós temos uma experiência bastante grande sobre isso. Existe no mundo inteiro, e alguns casos com reconstrução. Eu confesso que não vi grandes estatísticas de hemipelvectomias com reconstrução de longa duração. Infelizmente, não é fácil fazer isso aqui e que isso se mantenha fixo no lugar pelo estresse biomecânico ao decorrer do tempo. Então, nós temos uma experiência boa sem reconstrução. Essa moça com 2 anos e 7 meses, aqui está a moça, aqui com não sei quanto, 7 anos, 12 anos, 14 anos, 16, 21, eu acho que essa é a última que eu tinha dela. Essa moça está com quase 30 anos, teve uma filha, tal, não impediu nada do resto da vida dela, e ela seguiu a vida dela. Penúltimo caso, um caso da diáfise da tíbia. Vamos só passar aqui a reconstrução, a ressecção. Esse caso foi feito também o tratamento aniquilado, e foi feito também a transposição da fíbula. Quando é na tíbia, tu pode transpor sem precisar do microcirurgião, menos um cara para incomodar. Então você mesmo faz. O Calil está rindo aí. Menos um. Então você faz a transposição, põe ela em lei dentro do osso e coloca o osso que você tratou e estabiliza. Aqui com um follow-up, um bom tempo aqui. E aqui, já no final, com 9 anos de pós-operatório, praticamente ela tem a fíbula dela. Essa moça, ela veio há pouco, quer dançar, eu digo, olha, vai dançar, tem risco. Esse osso é todo reabilitado. Tem um trabalho do Enekin, que é um sujeito que fundou praticamente a sociedade no mundo inteiro, um americano da Flórida, de Gainesville, e eles recuperaram vários casos de pacientes que morreram da doença, recuperaram os ossos irradiados, seja osso de banco, seja osso tratado, e eles verificaram que nem todo osso é reabitado. Uma parte na extremidade, aqui, outra, na outra extremidade, na periferia,
E quando tu coloca a fíbula dentro, na parte interna também, porque a fíbula está viva, né? Mas uma parte da cortical, ela fica só com uma necrose vitrificada. Estou terminado. Esse realmente é o último caso. Esse aqui é o caso mais jovem de osteosarcoma, na zona 1 e 2, zona 1 e 2, pegava, né? Aqui a resposta. Esse menino, contra todos os prognósticos, ele ia ser desarticulado, ele teve uma excelente resposta e resolvemos. Esse menino tem muito tempo já tem. Enfim, ele tinha 3 anos de idade. Foi retirado a fíbula e parte do acetábulo, ali a cabeça, aqui a peça. O que foi feito? Que ficou, isso aqui não dava, não ficou tolerável, porque ele tinha ele fazia uma telescopagem, o fêmur subia muito, impedia muito a marcha dele. Aí nós usamos, no primeiro momento, o ilíaco dele para fazer um teto, mas esse ilíaco ele não resistiu, foi pouco, e aí nós usamos o ilíaco do pai dele. O pai dele foi o doador, tinha todas as coisas compatíveis, e ali está preso no sacro e nessa pseudocápsula que se formou acima da cabeça ali, e ele está assim até hoje. Ele tem... Claro que seria o quadril dele, mas ele não tem mais quadril, né? Ele tem um neoquadril, tem uma coisa ali. Um dia que ele tiver um problema mais sério, seja de dor, de incapacidade, alguma coisa ortopédica vai ser feita para ele. Pode até que ele seja um amputado tardio, mas com 9 anos e 6 meses, isso é muito improvável que vai ocorrer. Então, menino. 3 ilações para o futuro. Último slide. Deverá a solução biológica ser buscada a todo custo para resultados de longo prazo? Eu, como sou um defensor ferrenho disso, a minha opinião é prejudicada para mim mesmo, né? Eu acho que sim. Principalmente se nós acharmos, ao final da neoadjuvância, que esse paciente vai sobreviver. Voltará a amputação com a melhoria da protetização, como foi mostrado para os senhores, ser mais indicada no futuro? Por que essa pergunta está aqui? Porque às vezes nós passamos do ponto, passamos da marca, vamos um pouco além da marca, arriscamos muito, e isso em prejuízo do paciente, isso não é bom. E terceiro, poderá a imunoterapia ou outro tipo de tratamento nos substituir? Nós caímos fora, a nossa especialidade de repente desaparecer? Não precisar mais operar esses casos? Who knows? Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom, gostaria então de dar seguimento e convidar o Dr. Paulo Ruschel para nos falar sobre cirurgia da mão, uma especialidade médica. Por favor, doutor. Bom dia a todos. Ainda bem que o Davi foi na frente, então deu para acertar essas partes tecnológicas. Muito obrigado ao convite, à academia, à professora doutora Miriam e agora ao professor Sérgio. Muito obrigado pelo convite, ter aceito. Ao professor Carlos, que nos indicou para falar aqui sobre a nossa especialidade, que é a ortopedia. E para decidir esse tema, né, o que falar para vocês aqui, meus ex-professores são ícones da medicina no Rio Grande do Sul, foi um pouco difícil. Resolvi fazer uma explicação maior sobre o que demanda a nossa especialidade. E aí o tema veio cirurgia da mão, uma especialidade médica, e ela é uma especialidade médica diferente da cirurgia do joelho, por exemplo, é uma área de atuação dentro da ortopedia. A cirurgia da mão é uma especialidade com RQE, e eu vou mostrar a seguir. Atualmente eu sou coordenador do grupo de cirurgia da mão dentro do Hospital Moinhos de Vento, mas a minha formação toda, desde o início, foi na Santa Casa, onde eu coordenei o grupo de cirurgia da mão durante 30 anos e me despedi o ano passado. Um pouquinho da minha formação, graduado na faculdade católica, né, que é o nome que eu venho até hoje, residência com o professor Carlos e o professor Davi, lá na Santa Casa. Fui o segundo fellow em microcirurgia do professor Shen, lá na Santa Casa também, em 1992. Depois saí para fazer uma formação fora, um pouco com o Dr. Ronaldo Carneiro.
depois o fellowship na Inglaterra, depois queria um pouco mais em cotovelo, fui ao Massachusetts General Hospital com Jesse Jupiter, fundei o grupo de cirurgia da mão lá na Santa Casa, chefiei ele até 2019 e agora coordeno lá no Moinhos de Vento. Um grande amigo nosso, né, e de todos nós cirurgiões, para o nosso desenvolvimento da cirurgia, sem dúvida nenhuma, foi o advento da anestesia, uma cirurgia asséptica e a evolução da radiologia. Sem esses três amigos nossos, as nossas cirurgias, principalmente as ortopédicas, não poderiam ser realizadas da maneira como são realizadas hoje. Sem dúvida nenhuma, um pouquinho da história, né? Um dos grandes legados que as grandes guerras nos trazem são essas lesões. E esse cara aqui, Sterling Brunel, que foi provavelmente o precursor, né, o pai da cirurgia da mão, que lá no fim da Segunda Guerra Mundial havia uma legião de sequelados nos Estados Unidos e ele resolveu fazer, o Oswald André sabe bem dessa história, vários centros de atendimento à mão. Em 1945 já tinham mais de 10 mil pacientes tratados de cirurgia da mão. E no ano seguinte, né, fundou a Associação American Society for Surgery of the Hand. Provavelmente esse é um dos primeiros livros específicos em cirurgia da mão. Aqui no Brasil, a cirurgia da mão foi fundada em 1959, aí tem alguns nomes, né, da cirurgia da mão no Brasil. E no Rio Grande do Sul, alguns nomes notáveis da primeira geração, vocês notem eles que são todos cirurgiões plásticos, e essa era uma característica aqui, para no seguinte, né, via ser não plástico, não ortopedista, e sim cirurgião de mão. Jorge Eli, Dr. Estima, Roberto Correia Chen, Cirlei Rinaldi, José Citrin, entre outros. Então, um pouquinho da cronologia, né? Início da cirurgia da mão, aqui no Brasil, 1950, 60, fundação da SBCE em 1959, e em 2005 realmente foi considerada a especialidade médica com RQE, já publicado no Diário Oficial e tudo mais. E para decidir, né, o que eu ia falar para vocês aqui, eu resolvi, né, pensar um pouco em toda a nossa formação, em todos os tecidos que a gente trata, porque tratar a mão não é ser só ortopedista, fixar a fratura, ou ser neurocirurgião para suturar um nervo, é uma formação completa. A gente tem que ter uma ampla especialidade para poder tratar uma cobertura cutânea, fáscia, lesão muscular, nervos, ossos, fraturas, a gente dá uns pitacos nos tumores, articulações e as deformidades congênitas da mão. Mas um pouquinho antes de falar sobre isso, vou falar da história, da evolução da mão. Provavelmente ela evoluiu a partir de quando nós começamos a começamos a ser bípedes e não quadrúpedes. A mão evoluiu de uma maneira muito grande, provavelmente lá com o primeiro râmidos, Andipithecus râmidos. Mas a evolução mais importante foi a partir do Homem erectus. O Homem erectus começou a ficar mais inteligente, né? O cérebro começou a aumentar, e o aumento da destreza do polegar. É ali que o polegar começou a se transformar. Nós tínhamos uma mão simiesca, né? O polegar no mesmo plano dos outros dedos, né? Isso ocorreu ali no Homem erectus, né? E esse desenvolvimento gradual foi provavelmente para a nossa alimentação. Essa construção de pedras e também para a defesa, de maneira que a gente possa tirar o tutano do osso, que tinha muita proteína e muita alimentação, para poder passar os invernos, né? Que eram rigorosos naquela época. Até Isaac Newton dá um pitaco, né, no polegar, né? Na ausência de qualquer prova, o polegar, por si só, pode nos convencer da existência de Deus. Palavras de Isaac Newton, e aqui um pouquinho da evolução da mão. E um resumo, né, das adaptações típicas da mão na nossa evolução. Nós temos duas articulações do punho, a radiocárpica e a mediocárpica, e é na mediocárpica que nós temos ela mais móvel, na nossa evolução. Antigamente nós tínhamos a radiocárpica mais fixa para poder fazer o apoio no solo. A articulação entre o amato
né, que está na base do 4º e do 5º meta, ali na nossa evolução ela passou a ser móvel, para a gente poder pegar as coisas. Quando nós éramos quadrúpedes, essa articulação era fixa para poder ter apoio, mas para poder fazer esse movimento aqui, essa articulação começou a evoluir. A polpa começou a ter uma importância muito grande e a falange distal se alargou, criando o tofo da falange distal para a gente poder pegar melhor as coisas. E o polegar, que eu vou mostrar mais adiante, também teve uma evolução muito grande, um flexor longo do polegar mais forte e a criação da musculatura tenar e a alteração lá na base, na articulação trapézio metacarpiana. Então vamos começar então estratificando a mão, né? E as lesões cutâneas são muito comuns para a nossa especialidade. E para tratá-las, normalmente a gente pensa como se fosse uma escada, né? A escada do tratamento das lesões cutâneas. Deixar cicatrizar por si só, secondary healing, fechamento primário, enxerto de pele parcial, enxerto de pele total, retalhos, que é o que a maioria que a gente usa, retalhos locais, baseado na rica anastomose, rica estrutura vascular do membro superior e nos retalhos livres. E aqui tem vários exemplos de como a gente pode tratar e vou mostrar um a um para vocês. Amputações, essa é uma amputação de uma criança, uma amputação bem distal, na qual não se tem um vaso anastomosável. Então, o que se faz? Se faz um retalho de avançamento dorsal. Vocês veem que a gente tem uma incisão ali na parte volar do polegar. A gente avança e isso serve como vascularização para a reposição e nutrir aquela parte reposta, replantada, e com o resultado, depois de 6 meses, criança ela é fantástica, né? A característica de reconstrução e de cicatrização é muito grande. Esse é o resultado de uma lesão como essa, depois de 6 meses. Aqui um paciente masculino, industriário, lesão na mão há 60 dias, uma peça quente ficou, não conseguiram tirar durante 2 horas, ele perdeu todo o dorso da mão, e aqui está muito bem indicado os retalhos vascularizados locais. Esse é um retalho interósseo posterior, baseado na artéria interóssea posterior, que faz uma anastomose, mais ou menos aqui no punho, um pouquinho proximal à radional distal, com a artéria interóssea anterior. Então a gente se baseia nessa anastomose, traz o retalho distalmente, leva ele e cobre aquela lesão com um retalho do mesmo local, com uma anatomia vascular bem compreendida e constante. Esse é um retalho que a gente usa bastante para a cobertura do dorso da mão e também para fechamento da comissura pós-traumática, queimaduras. Esse era um caso de sequela de queimadura. A gente tem que abrir o primeiro espaço, vai faltar a pele ali, tem que fazer algum tipo de cobertura. O retalho interósseo posterior vai muito bem ali para abrir a primeira comissura. Esse caso é um caso bem emblemático nosso, foi tratado por nós lá na Santa Casa, uns 10 anos atrás. Era um jovem médico que tinha se formado, não sabia ainda o que ia ser, e saiu pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a fazer plantões, e num desses deslocamentos ele capotou, estava com a mão esquerda, e perdeu todo o dorso da mão, uma lesão complexa, a mão foi completamente lixada no asfalto, lesão carpal complexa, fez o atendimento inicial lá no Paraná e foi nos encaminhado. Lesões de tendões extensores nas interfalângicas proximais, perda de toda a cobertura cutânea do dorso, lesão de tendões extensores do punho e dos dedos. Você nota que nesse caso, para evitar a contratura do primeiro espaço, já se coloca um fixador externo para manter o primeiro espaço aberto enquanto se trata, porque senão a gente vai fazendo esse tratamento, as estruturas vão fechando, depois para resolver é bem mais difícil. Então já se mantém com um fixador externo enquanto se faz o tratamento do restante. Para esse caso, se escolher um retalho livre,
Se existem várias zonas doadoras, uma das doadoras que tem uma vascularização bem conhecida e constante é o retalho anterolateral da coxa, baseada na artéria circunflexa femoral lateral. Se vai com um Doppler, se identifica bem onde está o ramo que vai para a parte cutânea, se tira em volta dele, um pouco maior, né, se mede o que precisa. Ali está a elevação do retalho, com a artéria já identificada, indo, né, na parte fácil cutânea até na pele. Aqui a anastomose, na artéria radial, término lateral. E aqui o resultado inicial, depois de 2 meses. E aqui o anestesista que está lá em Passo Fundo. Esse cara aqui é anestesista em algum dos hospitais lá contigo, Oswandré. Mais profundo, a fáscia, né? A grande doença que nós tratamos é a doença de Dupuytren, que quando acontece em outros locais, né, nos homens, no pênis, doença de Peyronie, e pode acontecer na fáscia plantar, doença de Ledderhose. É uma doença que tem uma predileção muito grande no norte da Europa, os vikings tinham muito, então com essa imigração, né, que nós tivemos de italianos e alemães vindo para o Rio Grande do Sul, a incidência aqui ela é muito grande. E o tratamento é, quando chega numa fase dessa, nas fases iniciais, pode-se fazer um acompanhamento, mas o tratamento é cirúrgico, ir lá e ressecar com resultados muito bons. Muito comum, lesões de tendões e lesões musculares. Nas grandes maioria, lesões de tendões são lesões traumáticas, né, com corte. A mão, né, está sempre ativa e sempre nos protegendo, ou estamos cozinhando ou fazendo alguma atividade, nós estamos usando a nossa mão, então é muito frequente. E essa é uma das lesões bastante frequente, a lesão dos tendões flexores, a qual deve ser tratada o mais breve possível. Não é uma emergência, mas é uma urgência médica. Os resultados, quando são realizados nos primeiros 7 dias, 10 dias, eles são muito bons. E aqui eu gosto de mostrar, né, a anatomia da mão, ela é fantástica. Vocês olhem o tendão flexor superficial se abrindo, deixando o tendão flexor profundo entrar no meio, o superficial faz a volta, se insere na base da falange proximal, o profundo continua. Aqui estão os 2 tendões. Já feita a anastomose tem que ser o mais precisa possível, e a gente usa lupa e eventualmente até microscópio para fazer a sutura, porque o tendão flexor ele anda dentro de um túnel que não tem espaço para nada. Se fica qualquer imperfeição, o tendão não vai deslizar, vai aderir e vai ter problema, e a gente vai ter que voltar lá para fazer alguma coisa. E aqui o resultado final. Também é bastante frequência, ruptura do bíceps distal. E eu trouxe para mostrar para vocês ali, né, a imagem do Popeye, normalmente um movimento contra a resistência, ou então está levantando um objeto com o cotovelo em extensão. E o ideal é o tratamento o mais precoce possível. Aqui 2 casos, um à esquerda e outro à direita. É um tendão mais grosso, mais robusto. Se faz uma incisão pequena. Aqui os residentes apelidaram de a técnica da cara do macaco, parece um macaquinho ali. Se faz uma perfuração, ali é para a saída dos fios, se traciona o tendão, se insere ali e... Será que vai rodar? Vai. Ali está o tendão passado, já nos 2 olhinhos do macaco, tracionando ele, e é uma sutura com um fio muito forte. Existem outras técnicas, uso de âncora, mas essa é a nossa preferida e o resultado funcional é muito bom. Nervos, a gente tem, junto com os tendões, normalmente quando se tem um corte na mão e se sangra a mão muito, certamente vai ter lesão de nervo digital, porque o nervo digital ele é anterior ao nervo. Então, se vocês souberem de uma lesão que está sangrando e não sabe se está lesado e sangrou bastante, tem lesão de nervo associada. Tratamos nervos desde nervos na mão, no cotovelo, no braço, plexo braquial. Essa faz parte da nossa formação.
Só para vocês, 2 casos. Na verdade, esse caso foi nos encaminhado de fora, já tratado primariamente, uma técnica de enfermagem que fez uma fratura fechada de úmero, com a função do nervo radial preservada antes do procedimento. Nos foi encaminhado já com 4 meses e meio de pós-operatório, sem recuperação nenhuma do nervo radial, ausência de sensibilidade na zona autônoma do radial, um sinal de Tinel, que é o sinal da percussão forte, que é sinal de lesão, e um gap, né, ainda 4,5 meses pós-operatório, e a fratura não consolidada. Então, nós temos uma não consolidação associada à lesão do nervo radial. E olha lá o que fizeram. A placa em cima do nervo radial. Provavelmente não dissecaram bem, incisão pequena, eleva, não olha bem, não isola o nervo. Então, o que nós fizemos, retira a placa, resseca a lesão, 6 centímetros de gap, enxerto retirado, normalmente se tira do sural. Então, existem várias zonas doadoras, eu gosto muito do cutâneo medial do antebraço, incisão no mesmo braço, uma incisão medial aqui, um enxerto grande, que pode ser um comprimento de 20 a 22 centímetros, então 3 pontes de 6 centímetros, 18 centímetros de enxerto. Aqui o raio-x pós-consolidação, essa é a incisão medial para colher o nervo cutâneo medial do antebraço, e aqui 2 anos de pós... Será que roda? Bom, é o resultado final, e ela recuperou a extensão... Obrigado. Uma recuperação completa da extensão do punho, o nervo radial faz extensão do punho, extensão dos dedos, e o último que volta é o extensor longo do polegar, então foi uma recuperação completa. Outro caso, masculino, 33 anos, lesão por arma branca, uma facada no cotovelo, ele foi revascularizado na urgência, e quando tem esse tipo de lesão, eu prefiro entrar junto, porque voltar lá depois de um enxerto de veia safena para reconstruir o nervo é bem mais delicado, a dissecção é bem mais difícil, né? Secar o nervo ao lado de uma veia que foi vascularizada é mais difícil, eu prefiro entrar junto para fazer a reconstrução do nervo. Recebemos com uma descrição cirúrgica incompleta, a revascularização teve o sucesso, pulso radial presente e amplo, e a ausência de sensibilidade na zona autônoma do mediano. Olha que ele não faz flexão do segundo, nem do polegar, então o nervo ulnar dele estava inervando os flexores profundos do terceiro, quarto e quinto. Normalmente é só do quarto e quinto, mas há variações. Aqui, após a ressecção, um gap resultante de 6 centímetros. E aqui, vídeo, 12 meses de pós-operatório. Aqui. Uma recuperação. Recuperou. Vamos para o que... logo que eu comecei a fazer cirurgia da mão, houve um pouquinho de embate, né, entre ortopedista e cirurgia da mão, e os ortopedistas e cirurgiões plásticos. O Osvandré se lembra bem disso, e os cirurgiões plásticos diziam que o ortopedista fica só com o osso, o resto é nosso. Mas essa é a nossa grande especialização, e tem muitas lesões, é um carro-chefe da nossa especialidades. A maioria das vezes são fraturas, eventualmente alguns pequenos tumores, e normalmente a gente se auxilia com o pessoal do tumor. Vou mostrar então uma fratura, essa aqui é com permissão, né? Eu pedi para ele, se eu poderia mostrar hoje, é a fratura do nosso goleiro, o Sérgio Rocher. Tem um vídeo aí, por favor. Então não é tão... Olha o Bruno Henrique no cruzamento, Juninho! Olha o gol, Juninho de Vitinho! Ele levou um chute direto na mão, fez uma fratura do quarto metacarpo, oblíqua longa, e tinha uma fratura não deslocada, um pouquinho mais distal, que o acesso cirúrgico, dissecção, era um gap bastante grande. Aqui a redução está em espanhol, porque o pessoal da seleção uruguaia pediu para mandar para eles todo o caso. A redução da fratura, um detalhe
da fratura não deslocada, não dá para ver bem aqui, eu acho, e tinha uma fratura não deslocada um pouquinho mais posterior, por isso que a gente teve que colocar uma placa um pouquinho mais distal, fixação com um parafuso interfragmentar, isso nos dá a possibilidade de manter a fratura, então, enquanto se coloca o restante da placa, aí a placa colocada e a fratura consolidada. Aqui um caso bem mais complexo, perda cutânea, lesão de várias estruturas, fratura, lesão de nervo ulnar, lesão ligamentar, ligamento colateral medial, nervo ulnar. Começamos a fazer a reconstrução do ligamento, reconstrução óssea, enxerto de novo cutâneo medial do antebraço para a reconstrução do nervo ulnar. Para cobertura cutânea, aqui se optou por um retalho muscular e não um músculo cutâneo. Para cobertura posterior, ele veio o bráquio radial e ele é rodado para fazer essa cobertura da parte distal, na parte proximal do cotovelo, enxerto de pele total. E aqui o resultado final depois de 2 anos de evolução. As articulações também são acometidas, né? A gente tem muita artrose na mão, artroses em interfalângica distal, interfalângica proximal, mas uma muito comum é a artrose da base do polegar. E fui conversando com o Sérgio disse, mostra um caso de risartrose, devem ter vários lá com risartrose. Sérgio Zilberstein. Então, eu escolhi um caso de risartrose, artrose da raiz do polegar, da articulação trapézio-metacarpiana, que é a cartilagem normal, né, da base do polegar, e uma cartilagem, um desenho, só para entender um pouco o que acontece lá. Tratamento inicial, uso de órtese, uso de medicações, modificar a atividade, não pegar as coisas que nem pinça-chave, como se fosse uma chave, tentar pegar polpa a polpa, isso diminui o estresse na articulação. Às vezes, injeção com corticoide, se não melhora, procedimento cirúrgico. Se a técnica que eu faço, existem várias na literatura, talvez 30, 40, 50, o que eu faço é a ressecção do trapézio e a confecção de uma rede, os americanos chamam de suspension plasty. Se dá uns pontos entre, se conecta o abdutor longo do polegar com o flexor radial do carpo, formando uma redezinha de suspensão, suspension plasty. Depois se dá um nó, então isso aqui fica como se fosse uma neoarticulação. Em artroses, quando a artrose é muito avançada e está atrapalhando o dia a dia do paciente, essa era uma dermatologista, né, já com uma artrose bastante avançada, 67 anos, não conseguia fazer os seus procedimentos devido à dor na interfalângica proximal do terceiro. Tentou vários tratamentos conservadores sem sucesso. O que se faz é trocar a articulação por uma nova. Uma prótese interfalângica proximal vai muito bem em dedos centrais, terceiro e quarto. A prótese de silicone, normalmente acessada por via dorsal, reconstrução ligamentar. Vídeo, por favor. E o resultado, na grande maioria das vezes, é muito funcional e consegue voltar às suas atividades normais. Para terminar, a mão congênita é uma paixão minha. Essas são 2 deformidades bastante frequentes, é a que a gente vê com mais frequência. Essa a gente vê com menos frequência, que é a hipoplasia do polegar. Vocês notem, esse é um grau inicial, grau 1 de hipoplasia. Vocês notem que não tem a musculatura tenar, né? Ela está vazia ali, seria o grau 1, e vai subindo até o grau 4, que seria a genesia completa do polegar. Nesse caso, o que se faz é construir um músculo que possa substituir a região tenar. A gente tem um ali que é o abdutor do 5º dedo, então se transfere o abdutor do 5º dedo e traz ele para fazer a oponência. E no caso, no grau 4, quando nasce sem o polegar, nós temos que construir um polegar para essa criança, e o que se faz é transformar o indicador em polegar. São várias manobras que se faz, né? Ressecção de parte óssea, a musculatura, o músculo que faz a
a abdução do quinto dedo passa a ser o músculo que faz, né, a oponência e assim por diante. Várias detalhes técnicos para se poder ter um resultado bom, que o detalhe da incisão, dissecção microcirúrgica muito detalhado, porque a vascularização do polegar tem que ser mantida. Posicionamento do polegar, né, de frente, como se fosse pegar uma chave. O polegar tem que ficar nessa posição ali, isso a gente testa no transoperatório. Aqui já a paciente, depois de 2 anos, esse aqui é o meu dedo, ela já pegando firme, né, numa função bem boa, já com 2 anos. E o que nos deixa muito feliz é essa mesma paciente chegar no consultório, 4 anos depois, e tio Paulo, foi tu que construiu o meu polegar? Eu disse, sim, fui eu. Então eu quero tirar uma foto contigo. E ela tirou uma foto comigo. Isso nos deixa muito felizes. Muito obrigado. Vou convidar o acadêmico Carlos Schwartzman para os seus comentários, depois nós abriremos então para a discussão com os presentes. Muito obrigado, Darcy. Aprendemos muito essa manhã, belas falas hoje aqui, foi muito interessante, o Paulo se emocionando. Eu fico tomando nota de coisas assim. Esses 2 médicos, o Alexandre é meu colega de residência, talvez o indivíduo que eu mais aprendi ortopedia foi o Alexandre, o Marchek e o Sérgio Gibe, nós fizemos no Hospital das Clínicas de São Paulo. Então são 2 exímios cirurgiões. E tem uma coisa muito interessante que eu quero dizer para os senhores, Calil, os cirurgiões estão desaparecendo. Eles não vão desaparecer, porque eles sempre vão trabalhar com a lâmina do bisturi, com a sutura, com a agulha. Os nossos cirurgiões agora vão brincar de robô e endoscopia. Eles não vão mais suturar. O robô e a endoscopia vai tomar conta. Isso é uma coisa muito interessante que eu percebi agora. O Alexandre Davi foi presidente da Sociedade Brasileira de Tumores, os 2 são reconhecidos internacionalmente. Quando ele estava falando, eu tenho uma mágoa que eu nunca curei um osteosarcoma. Perdi 2 filhos de médicos e um filho de um amigo meu. As crianças morreram. Eu nunca curei um osteosarcoma. Uma outra coisa interessante, 3, eu vou tomando nota da ordem que eu tenho que falar. Mostrou ali para o Pernê. Uma coisa mais marcante na minha vida foi o primeiro presidente da Sociedade de Mão. E num congresso, ele começou a fala dele. Eu fiquei tão impressionado, isso foi em 1973. E ele começou, mão que escreve, amassa, embala, agarra, amordaça, liberta. Ele ficou falando 10 minutos do que a mão faz. Eu cheguei a rabiscar algumas coisas, mas eu não vou incomodar eles dizendo o que a mão faz. E tem uma coisa muito interessante para os senhores que não entendem muito bem uns lados da ortopedia, a diferença fundamental em mão e pé e perna. Nós não temos pudor de fazer uma amputação, porque nós temos próteses muito boas. A mão é um órgão fundamentalmente sensitivo, e foi por isso que ela caiu na mão dos ortopedistas e os plásticos deixavam ela bonita, mas ela não tinha fustão. O Oscar Pistorius, aquele sul-africano que matou a namorada, amputado bilateral, ele ousou disputar uma Olimpíada com 2 próteses. Hoje nós temos próteses tão boas que o indivíduo será capaz de correr com mais velocidade do que o normal. Ele vai correr tipo canguru e ele vai ganhar. Então seria um doping mecânico. Uma outra coisa interessante, nós tivemos um colega que foi uma das bases da cirurgia da mão, André, o nosso colega Arlindo Pardini de Belo Horizonte. Ele fazia residência nos Estados Unidos quando começou a Guerra do Vietnã. E convocaram ele, o senhor quer ir para o Vietnã? E ele foi para o Vietnã. Então ele é considerado um verdadeiro americano, um brasileiro americano,
E ele começou ali com a mão e desenvolveu muito a cirurgia da mão no nosso país. Pelo que eu tomei nota, era isso que eu gostaria de falar dos senhores. Eu abro perguntas para a plateia. Registro o doutor Lompe, o doutor Sérgio, o doutor Alimena, que são colegas que também me ensinaram muito e fizeram a ortopedia do Rio Grande do Sul crescerem de uma maneira fantástica, a presença deles. Não quero ser injusto, o Marchek eu já falei, o Sérgio. Pois não. Perguntas. Alguém gostaria de fazer uma manifestação? Doutor Marchek? O microfone do doutor Marchek lá. Bom, em primeiro lugar, eu quero elogiar as duas conferências que foram excelentes e principalmente para mim, que sou homem do joelho, né? E a mão e a amputação, essas coisas, foram muito importantes. Mas eu queria colocar duas coisas aqui que eu gostaria da resposta do Dr. Ruschel, se é verdadeiro ou não. Diz que no passado a mão é tão importante que muita gente que trabalhava em máquinas, hoje as máquinas estão super boas, mas nas máquinas do passado, volta e meia o cara prendia os dedos e amputava dedos e perdia pedaço da mão. E por isso aconteceu que fizeram tipo uma lei que quando o indivíduo perdia um dedo, ele podia ser aposentado no INSS porque tinha lesão na mão. E isso aconteceu o seguinte. Então, o que acontecia? Pessoas pegavam uma agulhinha dessas que fazem para insulina na barriga e botavam uma xilocaína e botavam no dedo, no dedinho pequeno da mão oposta à sua mão principal. Então, se o sujeito era destro, botava na mão esquerda, se era canhoto, botava na mão direita, anestesiava o dedo e ia para o trabalho. E chegava no trabalho, botava o dedo na máquina para ser esmigalhado, machucado, e aí era amputado, e aí o sujeito era aposentado por resto da vida, ganhando o seu salário. Então, e por causa disso, que descobriram que muita gente fazia isso, foi retirado essa lei da amputação por dedos. Então, hoje, quando o indivíduo tem uma mão machucada, cai na mão de uma pessoa maravilhosa que nem o Dr. Ruschel, e aí resolve o seu problema e ele volta a trabalhar normalmente. Então, eu queria saber se isso realmente é assim. Eu gostaria que fosse visto, tá? E a segunda coisa, que é até chato eu falar isso, porque eu fiquei com medo da minha mão, machucar a mão, e eu troquei meu consultório e fui ter um consultório na sala do lado do Dr. Ruschel. Quer dizer, qualquer coisa que aconteça na minha mão é só entrar na porta do lado. Então, eu fiquei ali. Mas isso é a coisa boa para mim, porque eu fiquei mais seguro, mas tem a parte ruim, que volta e meia tem jogadores do time adversário que se machucam, quebram a mão, operam e ainda fazem gol. Né? Logo em seguida, com poucos dias, né? O Vitinho aí, e que eu, de todo lado, ainda sofro. Né? Mas o que a gente vai fazer? Tem o lado bom e tem o lado que não é tão bom assim. O Vitinho, 26 dias de pós-operatório, a gente liberou ele um pouquinho antes, normalmente libera um pouco mais, e ele teve a sorte de fazer aquele gol. Só uma pergunta, isso é sorte ou o cirurgião é colorado? É sorte ou o cirurgião é dentola gremista? Faz diferença? Não, na realidade, quando o paciente entra para ser operado, o time, para mim, não faz diferença. E em relação a... Só vou dar uma atualização sobre a tua primeira pergunta, Marchek. O número de lesões na mão, né, a gente começou a
trabalhar aqui efetivamente como cirurgião de mão em 1995. E tinha muita lesão. Tinha vezes que nós passávamos 2, 3 dias operando de madrugada e o número de lesão no trabalho diminuiu muito nos últimos 15 anos, 10 anos. Provavelmente pela evolução do maquinário, pela prevenção, existem várias técnicas de prevenção, trabalho noturno, troca de turno e maquinário. O número de lesões diminuiu bastante. André. Obrigado pelas duas conferências, Alexandre. Você conseguiu mostrar a evolução da ortopedia oncológica de uma maneira tão didática que essa aula deve ser repetida para residentes ao longo do tempo. Porque você começa com um grupo que a mortalidade era de 80%. E nesses 30, 40 anos, inverteu-se, né? A mortalidade hoje é quase nula em tumores musculoesqueléticos, graças a você e a geração de colegas que se dedicam a isso. Inclui aí também outros cientistas, imunobiologia e muitas coisas. Então, a tua aula estava ótima. E o Paulo, meu amigo, trouxe a cirurgia da mão com toda essa elegância. Agradeço também a maneira com que você expôs, tegumento por tegumento. Essa é uma maneira muito legal de se mostrar uma aula para não cirurgiões de mão, não ortopedistas. Sobre o fato de haver uma lei que aposentava funcionários, trabalhadores que amputavam o dedo, tem ainda um pouquinho mais para acrescentar, Marchek. Esses trabalhadores se apresentavam depois lá no departamento pessoal dizendo: amputei o meu dedo. Onde foi? Foi numa tal máquina. Muito bem, e essa era uma sequência de pessoas, não eram poucas. Tanto é que a lei foi revogada. Mas um dia uma comissão foi junto a essa tal máquina ver como é que acontecia o acidente. Se fosse como o trabalhador tivesse dito, engoliria todo o braço dele. Não dava para amputar apenas o dedo, porque a máquina era de uma disposição que envolvia, ia buscando o braço inteiro. Então, aquilo se provou ser uma falácia e foi, portanto, eliminada essa lei. E a pergunta que eu acho que você já respondeu, Ruschel, é se você faria uma cirurgia tão bem, tão elegante, se o goleiro fosse do Grêmio, o teu co-irmão. Sem dúvida. Pode chamar. Eu acho que ficaria melhor até, inclusive. Mas, há mais alguma pergunta? Bom, não havendo pergunta... Eu quero só... Às vezes a gente esquece de nomes assim. O professor Arnaldo, que está aqui na minha frente, também contribuiu muito com meus conhecimentos. E eu faço questão de mencionar o senhor. Muito bem. O senhor aqui. Bom, então, considerando que não há mais manifestações, quero mais agradecer a presença de todos, parabenizar pela excelente exposição. Parabéns, Carlos, por esse tema, que é tanto tempo que tu vem nos estimulando a trazê-lo. Realmente valeu muito a pena. Uma boa manhã a todos, um bom final de semana e vamos adiante, né, Sérgio? Temos trabalho.